Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Joran e eu queria mandar um abraço, né, primeiro para a galera da Flucelona, né, que me pediu aqui me fez umas perguntas para eu responder. Desde já eu já peço a galera que siga o canal, né, e acompanhem aí esse trabalho que é feito com amor, com carinho da Flucelona. Tem aqui umas perguntas aqui que me deram para responder. Vamos ver se eu consigo responder da maneira correta. Primeira pergunta, essa é fácil, né? Como é que surgiu o meu amor pelo Fluminense, né? O meu amor pelo Fluminense, ele vem de berço, né? Vem do pai. Meu pai, desde que eu era pequeno, me levava nos estádios, né? Eu nasci em 68, tenho 50 anos, o meu pai me levava para ver os jogos, não só os jogos, mas assim, me levava para ver jogadores que iam estrear no Júnior. Gilson Gênio, por exemplo, eu fui ver no campo do São Cristóvão. Eu comecei a acompanhar futebol em 1975, eu devia ter uns 7 anos de idade, mas eu não entendia nada, eu ficava lá naquele Maracanã imenso, e na época da máquina eu não entendia nada. Em 76, né, eu já comecei a acompanhar o Fluminense com mais entendimento, né? Aí eu vi jogos como... eu sou um privilegiado, né? Ao contrário de algumas gerações que pegaram o Fluminense numa situação muito delicada, muito difícil, eu peguei talvez um dos maiores tempos do Fluminense. Eu peguei o Fluminense com Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, Edinho, Rodrigues Neto, Marinho, Gil, Rivelino, né? Falei já, Doval, Zezé. Ou seja, eu peguei uma máquina. O time do Fluminense tinha 9 jogadores da seleção nessa época. E aí vi jogos épicos, né? Eu vi um Fluminense Vasco em 76, onde eu chorei. Um menino pequenininho chorando com o gol de Doval de cabeça na prorrogação, né? Viu a invasão corintiana em 76, que nós perdemos, mas foi um espetáculo à parte, né? Cheguei no Maracanã meio-dia, já estava lotado. Então, assim, a minha paixão ela foi cultivada dentro do estádio, né? Não existe uma criança que vá para ver um time e acabe não se tornando apaixonada por aquele time. Então, para mim, foi assim que começou. E aí, a partir daí, eu comecei a 75, 76, 77, 78, aí vi 80, Fluminense, vi 75, 76 ser bicampeão, 80 ser campeão. E assim sucessivamente, indo a vários campos. Meu pai me levava no Campo Grande, do Bangu, na Portuguesa da Ilha, ou seja, no Olaria, aonde tinha Fluminense, eu estava. Essa é a primeira. Então, assim, não tem para onde. Essa é a grande paixão passada de pai para filho. A segunda pergunta é qual dos títulos brasileiros eu gostei mais. Primeiro título brasileiro eu vi 3. Eu vi 84, 70 não acompanhava. 84, vi 2010, 2012. A que mais me marcou foi 2010. Por tudo que o Fluminense veio passando durante os anos, depois que ele era uma máquina, que ele ganhou aquele time 83, 84, 85 e tal. Mas o que mais me marcou foi em 2010, pelo sofrimento, Engenhão apinhado, lotado, a gente precisando daquele título, a dramaticidade que o jogo contra o Guarani, a gente não podia perder nenhum ponto ali, senão... E foi espetacular. Para mim, o título de 2010 foi, assim, dos brasileiros, foi o mais marcante. Não o meu título total, né? Mas o 2010, entre os brasileiros que eu vi, foi o que eu mais comemorei. E a terceira pergunta, né, é qual é o meu ídolo? Aí ainda me sugere, Rivelino ou Assis, né? Não mencionaram nem uns para frente. O meu ídolo do Fluminense como um todo é Assis, né? Assis, para mim, foi o maior ídolo que eu tive. Primeiro que eu peguei um time magnífico também, 8-3, campeão em cima do Flamengo, 8 com gol do Assis, 8-4, que foi
um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida, 153 mil pagantes, devia ter umas 180 mil pessoas, não era 80 não, era 180 mil pessoas no Maracanã, ali miseravelmente, as pessoas sentadas no meio das suas pernas, um negócio, teve o lance do urubu voando. Então aí o Assis, goleiro do Flamengo, era o melhor do mundo na época do Fidjol, uma seleção também, e o Fluminense ganhou num cruzamento do Aldo com o Assis fazendo aquilo ali. Para mim, eu sinceramente, eu nunca vi uma coisa igual. Aquele gol ali, aquela massa humana, Maracanã meio a meio, dividido. Então, assim, para mim o Assis foi o meu grande ídolo de juventude e continua sendo o meu grande ídolo. Bem, vou a outra pergunta aqui. A outra pergunta é o seguinte: o que eu acho da Copa do Fluminense campeão mundial de 1952? Essa Copa chamada Copa Rio, se eu acho que realmente o Fluminense é campeão mundial. Claro que eu acho que é campeão mundial. Primeiro, quem não conhece a história, é bom que se informe lá no Flu Memória, do Heitor Dalencourt e do Daniel Cohen. O Fluminense jogou em 1952 um dos maiores times do mundo. Um deles, o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia, né? Tinha, acho que, se eu não me engano, uns 9 jogadores, base da seleção campeã do mundo em 1950, dentro do Maracanã. Naquela época não tinha Libertadores, não tinha Campeonato do Mundo. Então, assim, as pessoas juntavam os melhores times do mundo e faziam. Era uma competição internacional. A Copa Rio foi um nome dado daquele torneio, mas não era um torneio regional, era um campeonato mundial, onde teve times da Suécia, times de tudo que é lugar. Então, assim, o Fluminense fez esse campeonato, eram times convidados, o modelo era diferente, mas as pessoas têm que entender que a época era outra, era um outro momento. E o Fluminense, eu acho que já deveria ter buscado esse reconhecimento junto com o Palmeiras, né, que foi em 51. Então, assim, eu considero. A outra pergunta que está aqui é uma pergunta que está perguntando o seguinte: aonde é que eu estava na final da Libertadores de 2008, né? Então, assim, onde é que eu estava, como é que eu me senti e tal. Eu me senti como qualquer tricolor se sentiria, né? Assim, muito chateado por quê? Porque nós fizemos a maior festa que o Maracanã já viu, em todos os tempos. Em todos os tempos, aquela festa ali foi uma coisa assim surreal. Nem a festa que o Boca Juniors fez ontem lá na Bombonera chega aos pés daquela festa do Maracanã. E eu acho que o Fluminense tinha todas as chances de ganhar. Eu acho que o Renato, ainda muito inexperiente como treinador, tirou o pé e o Fluminense podia ter atropelado. Houve problema de juiz também, do Hector Baldassi, não deu aquele pênalti no Washington e tal. Então, assim, quando o Fluminense foi para a prorrogação, eu já fiquei cabreiro, muito preocupado. Eu falei, cara, geralmente o time que joga melhor, geralmente assim não ganha, né? Quando não mata o jogo na hora que tem que matar, corre o risco de perder nos pênaltis. Então, assim, fiquei muito triste, fiquei incomunicável durante um bom tempo, né? O nego que ia me sacanear, você imagina, era um cara, sempre fui um cara muito visado pelas outras torcidas, né? Porque não sabe da minha paixão pelo Fluminense. E então, assim, fiquei muito chateado, como todo mundo. Talvez tenha ficado mais ou menos do que eu. Fiquei muito, muito mal. E a outra pergunta é aqui sobre Goiânia. Se Goiânia tem muito tricolor. Tem muito tricolor. A gente faz umas festas boas aqui. É um grupo muito legal, muito unido. Uma família de tricolores. Gente aqui, muita gente de fora também que mora aqui em Goiânia, né? Gente da Bahia, gente de São Paulo, gente de Minas, gente do Rio, que mora há anos aqui. Então a gente tem um grupo fenomenal chamado Camarote Tricolor. Tem o Tricolores do Cerrado, tem um outro grupo Tocantins, Goiânia, Distrito Federal, Brasília também tem muito, e aqui é muito próximo.
são 2 horas só daqui de Goiânia para Brasília. Então, assim, é uma galera muito unida. A gente está sempre fechando bares. O Fluminense veio jogar aqui contra o Goiás. Nós botamos mais de 50 pessoas dentro de um bar. Fizemos um encontro aqui, um pré-jogo muito legal. Ou seja, a galera realmente é muito animada. Vamos lá. Outra pergunta. Essa pergunta é um pouco mais difícil. A pergunta é o seguinte: como é que eu me sinto por ser um cara que tem um carinho muito grande da torcida por mim? Eu nunca entrei em rede social, né? Eu entrei na época do Orkut, conheci um camarada que fazia um blog e entrei porque eu achei que a imprensa brasileira ela é vendida, a famosa Flapress. Que as pessoas ontem me perguntaram por que o Flamengo é um fenômeno. Porque houve um trabalho da imprensa, através da família Marinho, para que se tornasse o clube da nação, o clube poderoso, e foi pegando a massa de manobra que é facilmente direcionada para onde eles querem colocar. Então, assim, eu entendo que nós, a torcida do Fluminense, não tem representantes como o Flamengo tem, como o Corinthians tem, como o Palmeiras tem, dentro da mídia convencional. E hoje, com o advento rede social, a gente conseguiu ter voz no meio disso tudo. Eu nunca imaginei de ter a proporção que hoje se tem. Hoje eu tenho um canal de Facebook que tem um alcance, em um mês, 3,8 milhões de pessoas. Eu estava num outro canal, no Flu News, onde numa semana a gente colocou 11 milhões de alcance. Então, assim, isso é um número que faz com que as pessoas revisem o contexto de como está a mídia hoje. A mídia hoje ela tomou um outro rumo. E esse carinho da torcida por mim, e eu por ela, primeiro que eu respeito a torcida, e para que você respeite a torcida, você tem que ser honesto e sincero com ela, em todos os aspectos. Primeiro, a nível de sentimento. Você não pode ficar falando uma coisa que você está sentindo outra. E o que muitas vezes a gente vê é o politicamente correto. As pessoas que querem cheio de nome toque, e eu não. Eu já xinguei o Edinho, eu dei visibilidade a diretor do Fluminense que é vagabundo, entendeu? Eu já fiz um monte de coisa. Um monte de coisa. Certo ou errado eu fiz. Entendeu? Então a torcida quer gente que seja autêntico. Outro dia eu briguei com um cara no Twitter e o cara me chamou de politiqueiro. Coisa que eu não sou politiqueiro. Se eu fosse politiqueiro, com o alcance que eu tenho, eu tava onde? Dentro do Fluminense, pô. Concorda? As pessoas me chamam para aniversário, para isso, mas não me chamam, porque eu não tenho pacto com coisa desse tipo. Então, assim, a torcida do Fluminense respeita isso. Ela não respeita mais nada além do que isso. E esse carinho é uma coisa impressionante. É em qualquer lugar que eu vá, aqui em Goiânia, em Brasília. Em Brasília eu entrei numa boate uma vez, o cara... Eu vou na praia, eu vou no Baixo Gávea, eu vou num bairro, eu entro dentro de uma empresa, eu entro no supermercado, as pessoas reconhecem. E o carinho é uma coisa que não tem preço. Se você quer saber se você está numa direção boa, é exatamente esse feedback que a torcida tem. Eu leio todos os comentários, eu escuto, eu brigo com o torcedor, normal. Isso é normal, discussão, de opinião e tal, né? Então, assim, mas eu fui forjado pelo meu pai a ser isso que eu sou. Eu digo a nível de conhecimento de clube, de paixão, de amor. Eu não tenho pacto com nada. Com o diretor, com o presidente, com absolutamente nada. Então é isso que faz a torcida ter esse carinho por mim e eu por ela. E a gente se entende. A gente se entende. Quero dizer que eu sou mais do que ninguém. Eu acho que isso aqui é um conjunto de coisas. E essa postura de eu justamente não querer ser absolutamente nada, apenas um torcedor que bota a cara aqui dentro numa câmera, que para botar a cara também não pode ser qualquer labozota, porque tem um monte de labozota aí
falando um monte de besteira e a gente, pô, é brincadeira. Alô, sai disso, faz outra coisa. Pô, seguro, vai lá pra arquibancada com uma bandeira também. Tem isso também, né? Tem isso. Vamos lá, outra pergunta. Essa pergunta eu vou mudar um pouco. Ele está perguntando o seguinte: se eu prefiro que o Fluminense seja campeão a partir de tudo em 2020, mas fique um tempo sem jogar. Vou mudar essa pergunta. Essa pergunta eu vou responder uma pergunta que eu criei para mim agora. O que eu prefiro? Ficar com o Fluminense jogando nessas circunstâncias que está sempre brigando para não cair, ou um time que a partir de 2022 seja um time poderoso, forte e que comece a brigar por grandes competições que honrem as nossas tradições? Eu acho o seguinte, eu acho que para que a gente melhore e tenha um futuro, né? E aí eu já vou entrar na outra pergunta do clube empresa. Eu acho que a gente precisa passar por reformas profundas dentro do Estatuto do Fluminense, né? O Estatuto do Fluminense é um estatuto que protege as mais gestões. Tipo assim, ela é um estatuto que os conselheiros eleitos, eles vão justamente para proteger a gestão, como era Flu Sócio, como era do Abade, como era do Peter, como era do Abade, e que provavelmente seja como do Mário. Os conselheiros, para mim, como é no Bahia, deveriam ser eleitos igual ao seu presidente. Por quê? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem compromisso com o presidente. O compromisso dele é com o clube. E a torcida que o elegeria ele. Então, assim, o Fluminense precisa passar por reformas internas, do qual os seus dirigentes, os diretores, o Conselho Fiscal e o seu presidente respondam por atos que gerem danos ao clube. Então, essa reforma, ela é fundamental para que o Fluminense possa ter pessoas mais qualificadas, tanto a nível de conselho fiscal, conselho deliberativo. Então o Fluminense precisa se proteger desses caras que muitas vezes vão para fazer lá não sei o quê. Então assim, e os seus dirigentes têm que ter um compromisso. Por exemplo, eles não vão sair pegando cota de TV antecipada, eles não vão sair vendendo o jogador a um preço fora de mercado, eles não vão contratar jogador que não tem condição de pagar, do Fluminense pagar e ficar nessa situação que a gente está, de mandar embora jogador de maneira equivocada e ficar pagando na justiça mais de 600 processos. Então o Fluminense precisa se passar por uma reforma interna, estrutural, a nível profundo, porque do jeito que a gente está, a gente não vai a lugar nenhum, vai continuar nessa situação, enquanto não mudar a parte estatutária, ok? Vamos para outra pergunta. Clube empresa, o que eu acho disso? Bem, clube empresa, eu acho que comparado com o que a gente vive hoje na atual gestão, né, nas últimas gestões, a gente percebe que é o grande caminho. Agora, é uma discussão que a gente tem que se aprofundar muito mais, conhecer de leis, saber o que o governo vai, porque não adianta, não, porque hoje o Fluminense, né, a Lei Pelé, essa coisa toda, é um clube sem fins lucrativos, né? É mentira, mas é essa a denominação. Então, assim, você quando entra com um clube, por exemplo, o Fluminense está devendo não sei quantos, 500 milhões, sei lá, 400 milhões. Então, assim, se fosse uma empresa, tinha ido pro beleléu há muito tempo. Como é um time e não tem essa coisa de empresa, a gente tem uma folga aí, eles dão uma aliviada como se pagar isso, essa dívida ela é perdurada e tal. Mas e pelo outro lado,
a gente tem um lado que é o seguinte, a gente não tem gestão, a gente não tem gente competente, as pessoas são colocadas, uma empresa não vai me colocar dentro de um Fluminense porque eu sou amigo do amigo. Então assim, a gente vive com um cachorro correndo atrás do rabo, porque é sempre um amigo da gestão. É o Marcelo Teixeira, que é amigo do Abad, que era o amigo do Peter, que vivia fazendo cagada, para não dizer outras coisas, entendeu? Então, assim, lá o Fernando Simone, que era o cara da IBM, que não entende absolutamente futebol, que virou diretor de futebol, e por aí vai. Eu estou citando um exemplo. É o amigo lá que vira vice-presidente de uma coisa que ele nunca fez na vida. Então, assim, numa empresa séria, SA, nunca que isso ia acontecer. Nunca, nunca. Eu tenho plena certeza de que seria por meritocracia. E hoje não existe isso dentro nem do Fluminense e nem de vários outros clubes. Então, assim, o caminho é esse, a tendência é essa para que os times se profissionalizem nessa área de gestão. Se não, agora, tem todo esse aspecto a nível de fiscal, de impostos, de tudo que tem que ser avaliado, e isso com benefícios junto ao governo. Ok, essa é a impressão, mas eu acho que é o único, é o caminho que não tem volta. Ou vira empresa, ou vira clube de bairro. Vamos lá, próxima pergunta foi: qual é o time do meu sonho? Então, assim, eu acho que eu não vou fazer um time, eu vou fazer um elenco, né? Um time de 11 fica muito difícil você chegar e falar de 11 jogadores. Então vamos fazer o elenco e vamos imaginar virtualmente eles brigando por posição. Goleiro tem um monte, né? Eu selecionei aqui alguns nomes para que não passe em branco, né? Porque meu pai falava muito e eu ficava muito com as coisas que meu pai falava na minha cabeça. O primeiro goleiro é o Castilho, mesmo não tendo visto. A história dele eu conheço, uma pessoa que arranca um pedaço do dedo para continuar no time, é simplesmente assim, algo que, por isso que o CT vai ter o nome de Castilho, que já deveria ter sido. Eu acho que, nem vou entrar nesse mérito. O melhor goleiro para mim foi Paulo Vitor, tá? Que eu vi jogando. Então Paulo Vitor para mim foi o goleiro que, para mim, o maior que eu vi. Agora, a gente não pode deixar de falar, além do Veludo, que meu pai vivia falando, e do Félix, que a gente sabe que foi o goleiro da seleção brasileira campeã de 1970. Então, assim, eu escolheria aí Paulo Vitor, porque eu vi, e o Castilho. E os outros ficam ali, né, treinando também, brigando por posição. Lateral direito, né? Eu vi Carlos Alberto Torres. Eu vi o Carlos Alberto Torres tanto jogar na lateral como jogar na zaga, né? E depois, no final de carreira, ele jogou de zagueiro. É espetacular, lateral de seleção. O meu lateral foi o Aldo, que eu vi jogando. E aí tem um aqui, né, o Jair Marinho, que meu pai falava muito, e o Píndaro, né? Ele falava não sei o que, Píndaro Pinheiro. Então, assim, tá aí, briga por posição. Carlos Alberto, Aldo, Píndaro e Jair Marinho, que eu sei que eram feras. Os zagueiros, né? Zagueiro, o maior zagueiro que eu vi jogando, sem dúvida nenhuma, foi Edinho. Edinho era, apesar de eu ter xingado ele e como comentarista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que respeitar isso. O Edinho era um monstro jogando de zagueiro. Não tinha nem para Thiago Silva, apesar do Thiago Silva ter essa projeção toda e tal. Mas o Edinho é um monstro. O Edinho jogou na Udinese, foi campeão no Flamengo em 87, mas assim, foi muito campeão com a gente, foi campeão em 75, 76, 80, ou seja, com gol dele, inclusive. Edinho é um monstro. Eu botaria, aí botaria para brigar Pinheiro, que meu pai sempre falou do Pinheiro, né? O Ricardo Gomes e o Thiago Silva. Botava essa galera aí. Tem outros zagueiros, mas esses aí brigariam aí por posição. Eu fico vendo aqui os minutos, porque eu vou passando por tópicos, né? Eu vou falar só do lateral esquerdo. Lateral esquerdo eu vi Marinho, eu vi, Rodrigues Neto eu vi, o Branco eu vi. Eu vou ficar com o Branco, porque foi o que eu vi.
E tem também o Altair, que a gente não pode, que faleceu, foi o cara que mais vestiu a camisa do Fluminense. Então vai brigar por posição esses 4. Vamos lá. Chegamos aqui agora nos meias. Olha, eu sou ousado. Eu vou ter que gastar um dinheiro pesado para botar essa galera aqui para disputar a posição, ou pelo menos na minha lista de contratação do time dos melhores tempos, né? Didi, para quem não sabe quem era Didi, pô, vai na história. Tim, isso, meu pai falava que era um monstro. Denilson, era um negão também que jogava bola. Tudo que eu não vi. Gerson Canhotinha de Ouro, né? Tem que falar no cara, pô. Pintinho, eu tô falando o nome, depois eu vou dizer. Pintinho, Paulo César Caju, monstro sagrado de bola. Samarone, esse aí, pô, meu irmão, meu pai até hoje chamava de Diabo Louro, né? Romerito, Dom Romero, né? Delay, pau puro das Laranjeiras, jogava com o bracinho aqui, ó, porra. Vou vir agora para os novos tempos, Deco e Conca. Ou seja, o resto, Roger Flores, essas coisas eu não boto não, né? Deco e Conca. Conca para mim, é um ídolo recente, moderno, eu botaria. Quero ver se vai brigar a posição aí. Rapaz, é um time... Gerson tem que jogar, Pintinho tem que jogar, Paulo César Caju tem que jogar, Romerito. Ou seja, vão disputar a posição, né, no melhor time virtual. Agora vamos para os atacantes. Atacante também tá recheado aqui, né? Se eu esqueci algum também, não posso. Aí eu fiz uma listinha aqui de cabeça e... Atacantes. Primeiro que a gente não pode deixar de falar nunca é o Valdo. Esse cara, ele fez 700 gols pelo Fluminense, se eu não me engano. Mais de 700. O cara é um monstro sagrado. Então assim, não tem pra ninguém. Doval, que foi um dos grandes centroavantes que eu vi jogando, que eu ficava doido, né? Aí tô falando de atacante, né? Aí a gente tem o Gil na ponta direita, tem o Fred, né? Tem que jogar também, é um dos grandes da galeria. Preguinho, para quem não sabe, Preguinho foi um cara que fazia gol em tudo que é jogo. O cara era super atleta, né? O Mickey, para quem não sabe, era assim que ele saía fazendo gol, né? O Washington, tem dois, né? Eu gosto gosto dos dois, mas o Washington eu tô falando com todo o mérito, é o Washington que está lá em cima e que eu respeito muito, negão. Também, eu esqueci de botar no meia, Mestre Assis, tem que estar Assis, tem que ver o ídolo. E tinha também o Lula, meu pai falava muito do Lula, né? Que acho que foi o cara que fez o gol no campeonato de 70. Então assim, a gente tem esse time, falta alguns, falta o Dirceu Lopes, o pulmão tricolor, que jogou muita bola. Tem muita gente boa que jogou, que poderia estar fazendo parte desse time, mas eu estou tentando ser justo aqui. Em todos os tempos, não é o tempo que eu vivo. Então assim, bota essa galera aí e é isso. Vamos lá, pessoal. Meu último bloquinho aqui, né? Estamos chegando ao final, né, de mais um bate-papo, né? Eu gostaria de estar com vocês aqui batendo papo, né? Mais uma vez, meu nome é Marcelo Johan e eu queria fazer um apelo para a torcida do Fluminense, né? Um apelo. Seja sócio. Para vocês entenderem, eu falei como eu comecei a ser tricolor, mas eu não mencionei. Eu fui atleta do Fluminense em 1986 e em 97. Eu tenho um irmão que é treinador há 22 anos dentro do clube, um sobrinho que é um dos melhores goleiros do mundo no Fluminense também. Ou seja, eu tenho acesso ao Fluminense muito fácil, porque a vida inteira foi indo treinar, ver o meu irmão treinar no time dele. Então assim, o porteiro me conhece, todo mundo me conhece, eu não precisava nem ser sócio. A verdade é essa, para frequentar o clube.
Mas eu vou falar uma coisa, em 2013 eu virei sócio e até hoje eu sou sócio, pagando rigorosamente a minha mensagem de sócio contribuinte. E eu falo para vocês, gente, nós temos que ser sócios. A torcida do Fluminense precisa se associar. A torcida do Fluminense precisa se engajar. Ah, mas eu não gosto da gestão. Gente, eu estou numa gestão que eu participei do Peter, Abad e agora a gestão do Mário, que está começando agora. Eu briguei pelo rebaixamento os últimos anos e pago uma grana, pacote 100%, faz falta. Essa grana faz falta, pode ter certeza. Sabe, seja sócio, abrace teu time, compre esse barulho. Se você não fizer isso pelo clube, não vai ser a mulambada que vai fazer, nem o Bacalhau, nem a Cachorrada, nem outro time qualquer. Se você quer um Fluminense forte, independente de gestão, começa por você, para você poder cobrar, para você votar certo, e a gente vai junto nisso. Então seja sócio, Tricolor, seja sócio. É só isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos, para a gente cobrar, a gente tem que ter moral para falar dos caras. Moral, sabe? A gente precisa ser sócio, como um pai que cuida do filho. É isso que o Fluminense precisa ter, o torcedor dele ser um torcedor que compre esse barulho, independente das cagadas que esses caras fazem. Entendeu? Vocês têm que comprar esse barulho. Não existe um outro caminho. Seja sócio, seja sócio. Tá bom, galera? Obrigado pelo bate-papo. Obrigado ao Alan Deriver, né? Do Flucelona. Ative o sininho, se inscreva no canal, porque quem faz um trabalho desse faz porque ama muito, cara. Isso dá muito trabalho. Abraço, obrigado aí.